Olá, eu sou o Rafael Maffei e esse é o Direito e Sociedade. No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre segurança pública e sensação de insegurança. Todo mundo que vive em grandes cidades, as pessoas que vivem em São Paulo, como é o meu caso, tem recebido vídeos de WhatsApp, notícias no grupo de família, tem visto notícias saírem nos jornais com fotos, com imagens de câmeras de segurança de ruas e de prédios, mostrando assaltos, e a gente fica se perguntando em que medida isso reflete algo que é estatisticamente documentado como uma piora de fato da segurança pública, ou quanto isso é apenas um efeito da nossa comunicação privada, que, embora seja sincera, não é representativa do que acontece no cenário de segurança na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e às vezes nem no nosso bairro. E para isso eu convidei para conversar conosco a Samira Bueno. A Samira é socióloga e é diretora executiva do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é uma organização da sociedade civil que publica o Anuário Brasileiro de Segurança Pública e é uma reconhecida instituição de excelência nos estudos sobre segurança pública e criminalidade. A Samira tem mestrado e doutorado em Administração Pública e Governo pela Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É uma expert em segurança pública, frequentemente ouvida pela imprensa. Quem depois quiser ler mais as coisas da Samira pode, por exemplo, até o site da revista Piauí, tem textos dela lá, sempre falando do assunto de segurança pública. Samira, muito obrigado, é um prazer conversar com você. Eu que agradeço, Rafael. Muito legal bater esse papo. Samira, eu queria propor que a gente começasse por uma questão preliminar. De onde vêm as estatísticas de segurança pública que a gente usa para saber o que está acontecendo em termos de crime numa determinada localidade? Olha, Rafael, acho que essa é uma ótima pergunta, porque é algo que está longe de ser simples de ser produzido ou mesmo respondido. A fonte principal, não só no Brasil, mas praticamente todos os países do mundo, são os registros policiais. Então, uma pessoa vivenciou uma situação, um crime, ela vai até uma delegacia de polícia e vai fazer um boletim de ocorrência, registrar esse crime, e isso daí, em geral, é o que vai embasar a maior parte das estatísticas sobre crime e violência no Brasil e em vários países do mundo. Agora, a gente também precisa ter clareza que muitas vezes as pessoas não se deslocam até uma delegacia, ou mesmo que possam fazer o registro virtual para reportar um crime. Então, a gente está falando de uma estatística que, por um lado, é feita com base nos registros policiais, por outro, que, a depender desses registros, você tem uma maior ou menor taxa de subnotificação, né, que são aqueles registros que nunca vão chegar até as autoridades. Países que contam com uma frequência ou, eu diria, com uma tradição de produzir pesquisas de vitimização e de monitorar, né, esses fenômenos com frequência, como Estados Unidos, Inglaterra e afins, você tem pesquisas periódicas que vão tentar estimar qual que é o percentual de pessoas que não vão notificar, não vão até uma delegacia para dar queixa de um crime. Então, a gente tem aí alguns indicadores que a gente diz que são bons indicadores, em geral, crimes contra a vida e roubo e furto de veículo. Crimes contra a vida, porque você, né, tem ali a prova irrefutável de um crime, que é o corpo da vítima, e os roubos e furtos de veículo, porque, em geral, as pessoas precisam fazer um registro para poder acionar a seguradora. Então, esses são aqueles que a gente fala que são indicadores mais confiáveis, mas sabendo que também vai ter subnotificação nesses dois tipos de crime. Agora, quando a gente está falando de roubo, furto, crimes sexuais, então, a subnotificação é imensa, por uma série de razões. Porque a pessoa acha que não adianta ir até a polícia porque a polícia não vai fazer nada, ou porque a polícia não vai solucionar mesmo o problema, ou porque ela se sente coagida, ameaçada pelo agressor, ou porque ela está constrangida. Seja qual for o fator fundamental para essa pessoa decidir não denunciar, o fato é que muitas pessoas acabam não denunciando, e aí a gente tem essa cifra, que é o que é chamado de cifra negra, que são essas estatísticas que, enfim, esses números de crimes que nunca vêm à tona, nunca são de fato reportados. E eu diria que esse é um dos grandes desafios, inclusive quando a gente está falando de sensação de insegurança, de medo, porque tem ali uma camada, né, um tanto de registros ou de modalidades de crimes que a gente consegue mensurar
até porque, enfim, você tem ali um tipo penal determinado, então, para você classificar aquilo dentro da lógica da atuação policial, mas você tem um tanto de fenômenos ali que muitas vezes você nem encontra exatamente onde é que você encaixa. Então, esses crimes acabam passando, né, muitas vezes despercebidos. Acho que as delegacias virtuais, né, hoje é muito comum que as polícias civis tenham algumas modalidades de crimes que você pode fazer o registro virtualmente pela internet, isso facilita, reduz a subnotificação, mas, assim, está longe de ser uma ciência exata, né? Entendi. E a partir do que a gente tem documentado de estatística, o que a gente consegue saber sobre o estágio de insegurança que a gente vive hoje, em que medida isso, né, melhorou, piorou, está igual, né? O que a gente sabe com todos esses asteriscos que você colocou? Olha, a partir do que a gente consegue monitorar e que a gente tem tendências mais longas para acompanhar esses registros, a gente vive um momento e um movimento das tendências criminais que eu diria que vários países do mundo estão tentando compreender o que está acontecendo, tá? Porque a pandemia colocou um grande ponto de interrogação em todo esse processo, porque muda muitas das dinâmicas criminais. Mudou, né? A gente teve mudanças aí do ponto de vista de sociabilidade. Então, muda nossas práticas. A gente não sai todo dia de casa. Muita gente trabalha em home office agora ou modelos híbridos. Isso não foi diferente no mundo do crime. O crime também se adaptou com a pandemia de Covid-19 e foi migrando. Então, eu diria que a gente, acho que está todo mundo tentando entender o que está acontecendo. Do ponto de vista dos registros propriamente ditos, eu diria que São Paulo, Rio e outras capitais, você tem muitas notícias sendo produzidas em função do aumento do crime, da violência, especialmente daqueles crimes patrimoniais, né? Roubo, que eu diria que é o que mais atemoriza a população, é o que mais provoca a sensação de insegurança. Quando a gente compara os dados de crimes contra o patrimônio do primeiro trimestre desse ano com o ano passado, 2021, ou com 2020, de fato, a gente tem aí algum crescimento, porque os crimes contra o patrimônio todos, praticamente todas as modalidades, caíram durante a pandemia. E caíram porque você tem menos gente circulando na rua. Quando a gente está falando de roubo e furto, a gente está falando de um crime de oportunidade. Então, tem menos gente circulando na rua, as pessoas estão mais tempo dentro de casa, então o roubo à residência fica mais difícil. Aquele roubo e furto, né, que hoje é muito comum, seja de bicicleta, de moto, ou aquele de dentro do ônibus ou do metrô ou do trem, que é o furto de alguma coisa de dentro da mochila, o transporte público tem menos gente dentro também. Então, todos esses roubos e furtos tiveram uma redução muito significativa no país inteiro. Não tem nenhuma região que ficou fora dessa análise em 2021 e em 2020. Mesmo Por conta da pandemia. Por conta da pandemia. Mesmo que em 2020 a gente tenha ali tido o primeiro trimestre quase que dentro de uma normalidade. Então, na verdade, o que a gente está vendo hoje é que esses crimes estão voltando a uma tendência pré-pandemia. Eles voltam a registrar cifras que eram cifras que a gente registrava, por exemplo, em 2018 e em 2019. Esses números são maiores do que eram em 2018, em 2019? Não, não são. E aí esse é o ponto quando a gente está falando da sensação de insegurança. Medo do crime e registros de criminalidade, né? Ou seja, a vitimização e o medo são fenômenos que são autônomos, eles não andam né, juntos. Então, quando a gente fala, por exemplo, do medo do crime, ele está muito associado a dinâmicas da cidade, ao tipo de notícia que você tem acesso. Então, o fato de você ter no seu grupo de WhatsApp, por exemplo, é o grupo do bairro, do condomínio, o grupo da escola dos seus filhos, que estão o tempo todo comentando delitos que alguém sofreu, pessoas perto de você que estão sofrendo alguma forma de crime ou de violência. Quando você vê o tempo todo imagens sendo produzidas sobre isso, isso tende a gerar uma ansiedade e te dá mais medo. Isso significa que tem uma maior probabilidade de você sofrer uma violência ou um crime? Não necessariamente. E quando a gente está falando de crimes contra a vida, por exemplo, que seriam aqueles mais graves, isso, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro, por exemplo, isso é especialmente verdade, porque a gente está com alguns dos menores registros, né, São Paulo, por exemplo, é a menor taxa de homicídios dos últimos 20 anos. No ano passado, o país quase que inteiro teve redução dos crimes contra a vida, com exceção de estados da região norte.
Então, assim, a gente tem que destacar aqui, a depender da região em que a pessoa vive, ela pode sofrer mais com dinâmicas de um determinado tipo de crime, né? Enfim, o crime se atualiza muito rápido. Mas o fato é que os crimes contra a vida estão caindo, os crimes contra o patrimônio, se a gente for pensar numa série histórica dos últimos 5 anos, eles ainda estão com registros, né, menores, cifras menores do que a gente tinha há 4 ou 5 anos, mas ainda assim a sensação de insegurança da população tende a crescer. E aí eu acho que é uma coisa com que as autoridades públicas e as polícias lidam muito mal, porque a gente, em geral, não tem estratégias focadas na redução do medo e da insegurança. E, na verdade, a gente deveria ter as duas coisas. Uma boa política de segurança é aquela que vai prevenir a ocorrência de crimes, reduzir desordem, garantir a ordem e garantir a sensação de segurança da população. Quando você tem uma redução dos crimes, mas isso não vem acompanhado da sensação de segurança da população, você tem perda da qualidade de vida daquele cidadão que vive naquela cidade, porque ele se sente incomodado, ele muda os seus hábitos, ele não sai mais de casa de madrugada, ele evita pegar transporte por aplicativo, ele fica com medo de sair com o celular, porque ele pode ser roubado ou furtado. Então, ainda que a gente tenha algumas modalidades de crimes que estejam mais frequentes nos últimos anos, o fato é que, de modo geral, se a gente for, né, colocar dentro de um grande pacote da maior parte dos indicadores de criminalidade, as coisas parecem estar melhorando nos números, mas, na prática, as pessoas não percebem isso no seu dia a dia. Ainda que, eventualmente, você possa ter, por qualquer circunstância local, um determinado quarteirão da cidade que, eventualmente, de fato, passou a ter mais crimes, mas, assim, por uma razão contingencial e não por uma piora estrutural, né, da qualidade da segurança, né? E eu acho que tem um outro elemento aí, Rafael, só deixa eu te interromper, mas que eu acho que você trouxe um ponto que me fez lembrar de novas modalidades criminais, que acho que também atemorizam muito a população. Então, um exemplo, agora é o roubo do Pix, né? Então, são pessoas que, enfim, ou te param e faz você desbloquear o celular para tentar fazer uma transação bancária por conta do Pix no celular, ou sequestros relâmpagos por conta do Pix. Então, de fato, tem algumas modalidades, são coisas que são relativamente novas, né, que há 3 ou 4 anos atrás não aconteciam. A gente teve, há alguns anos, vamos lembrar, a história dos sequestros relâmpagos, às vezes da pessoa ficar a madrugada toda com um criminoso, porque o criminoso precisava esperar das 6 horas da manhã, a hora que poderia ir num caixa eletrônico. Isso fez com que a gente criasse novas regulamentações. Então, horário de funcionamento de caixa eletrônico, limite de valor para saque em determinados horários, tudo isso foi sendo, né, essas regras e regulamentações foram sendo criadas para lidar com, enfim, com essas estratégias dos criminosos. Com o Pix, eu acho que é algo que a gente também vai vivenciar e que eu acho que é uma nova modalidade de crime que não está presente ainda no país todo, mas para quem mora no Sudeste, no Sul, isso tem sido muito frequente. Mas eu fiz algumas viagens no final do ano passado para a região Norte, por exemplo, e isso não era algo que você via na imprensa, então, nem falando com as pessoas, né? O tipo de crime, de violência que eram mais presentes no cotidiano das pessoas, era muito mais vinculado ao tráfico de drogas, né? Uma modalidade de criminalidade urbana mais tradicional, que talvez esteja mais associada à realidade de muita gente que mora no Rio de Janeiro do que em São Paulo, por exemplo, né? Que é algo mais presente assim nas ruas de modo geral. Eu me lembro acho que foi no começo dos anos 90, quando teve uma onda de sequestro, mas aí era sequestro mesmo, né? Aquele sequestro à moda antiga. E uma reportagem do Ilanude, uma pesquisa do Ilanude, mostrou que o aumento das notícias de sequestro era da ordem de, eu não me lembro a cifra, mas coisa assim, de 3.000%, né? E o número de aumento de sequestros era 4%, né? E como resultado prático, as pesquisas de opinião captavam a sensação de que todo mundo tinha medo de ser sequestrado, embora, né, quem me dera ser alvo, assim, potencial de um sequestro do ponto de vista, né, do que isso expressaria sobre a minha capacidade de pagar um resgate. Mas o fato é que as pessoas não eram nem vítimas
possíveis, potenciais daquele crime, mas ainda assim a sensação, justamente por conta desse desnível, né, entre o que era comunicado e noticiado e aquilo que de fato fazia sentido do ponto de vista da realidade do que acontecia. Samira, você comentou uma coisa, participar backing vocals aqui, da Greta. Você comentou uma coisa no começo da sua resposta anterior sobre a região norte e, né, que os homicídios estavam concentrados lá e não mais na região sudeste e sul. O que explica? Por que a gente teve esse desnível? Se né, em tese as leis são as mesmas no país todo, por que a gente teve aumento de homicídio na região norte e por que a gente teve esse decréscimo histórico na região sul ao mesmo tempo? Tá, vamos lá, vamos pensar num período de 20 anos. Eu acho que é o que exatamente, né, é um período que mais ou menos dá conta de explicar esse processo. Em primeiro lugar, a gente tem um fenômeno que muitos chamam de interiorização da violência. Então, aquela violência que, né, até os anos 90 era muito concentrada em capitais como Rio e São Paulo, que eram, de fato, muito perigosas, mas à medida que você avançava para o interior, os números caíam, né, as rotinas elas eram diferentes, isso deixa de ser verdade. Então, você passa a ter um certo espraiamento do crime e da violência pelo país. E isso está associado a uma série de dinâmicas, desde o tráfico de drogas, de fato, construção de penitenciárias, construção de estradas e rodovias, ampliação do mercado e das dinâmicas criminais. Então, tudo isso, de algum modo, está associado. Esse processo do tráfico de drogas e da organização, da hiperorganização das organizações criminosas, também impacta nesse cenário. Então, se nos anos 90 a gente tinha grupos criminosos, em muitos casos gangues ainda, que brigavam entre si, tentando dominar determinados territórios ou bairros, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio de Janeiro você já tinha Comando Vermelho e outras organizações, São Paulo PCC, você começa a viver um período em que essas grandes organizações, esses grupos criminosos do Sudeste vão se tornando grandes organizações, então eles vão tendo cada vez mais poder dentro da lógica do narcotráfico, das dinâmicas criminais, e vão se organizando e mantendo relações, estabelecendo relações com grupos criminosos menores de outros estados. A partir dos anos 2000, eu diria que a gente tem um processo de intercâmbio entre grupos criminosos, por uma série de razões, até muitas vezes por políticas públicas muito bem intencionadas, que tinham tudo para dar certo, mas que acabam gerando consequências que são inusitadas, que é o caso, por exemplo, da construção dos presídios federais. Você constrói os presídios federais porque a maior parte dos estados não tem capacidade de gerir seu sistema penitenciário, encarcerar as pessoas da forma adequada, grandes lideranças do crime ficam ali, muitas vezes, em prisões que não têm a segurança necessária para mantê-los. E aí você tem ali esse movimento nos anos 2000, se não me engano, a primeira inaugurada em 2006, ainda pela gestão do Lula, a construção do sistema penitenciário federal. Então, os estados podem pedir transferência de lideranças do crime para essas penitenciárias. Legal, uma política importante, a União assumindo um protagonismo, né, na gestão penitenciária. Problema, isso de algum modo permite que um criminoso do Acre ou do Tocantins passe a conviver com um grande criminoso de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, que dificilmente ele teria acesso se não fosse, né? E aí eles ficam ali um ano encarcerados juntos e combinando sobre os negócios que eles vão fazer ao longo do tempo. Isso, de algum modo, fortaleceu esses vínculos e facilitou alguns vínculos. E aí, essa é uma história que é bem documentada pelo Bruno Paes Manso, pela Camila Nunes Dias, naquele livro deles, A Guerra, que fala sobre, né, a grande guerra que se instala entre o PCC e o Comando Vermelho, lá para 2015, 2016, e que vai resultar num grande massacre dentro de unidades prisionais em vários estados e, né, num número recorde de homicídios no Brasil em 2017. Então, isso, de algum modo, faz com que você tenha fortalecimento de certos vínculos. E quando PCC e Comando Vermelho, né, que são grupos criminosos aqui do Sudeste, a gente exporta, né? Eu sou de São Paulo, a gente costuma dizer que a gente exporta grupos criminosos para outros estados
formando criminosos em outros estados. Quando eles, enfim, eles têm ali um certo acordo tácito pelas fronteiras e pelo mercado internacional, especialmente da cocaína, da maconha, de algumas drogas. Em 2016 vem essa grande crise e eles racham, e esse racha primeiro se concentra dentro das unidades penitenciárias. Vamos lembrar que em 2016 e 2017 a gente tem vários massacres com decapitações, né? Então, Rio Grande do Norte, Roraima, Amazonas, são apenas alguns de vários outros estados que tiveram esses massacres, e depois esses conflitos eles acabam eclodindo e vão também para as ruas. Esse processo dinamizou algo que já acontecia anos antes, que é as rotas da região norte, né? Então, assim, historicamente, a região norte ela é muito estratégica para a entrada de qualquer ilícito no Brasil, especialmente quando a gente está falando de cocaína, porque a gente tem tríplice fronteira, a gente tem, né, estados do norte muito próximos dos principais produtores de cocaína do mundo. Né? Aliás, toda a cocaína que é produzida no mundo está sendo produzida ali, Bolívia, Peru e Colômbia. Então, do ponto de vista de transporte desses ilícitos, a região norte ela está muito próxima. Você tem uma questão ali que é, do ponto de vista de uma política de segurança de fronteiras, que é praticamente impossível, né? Assim, Estados Unidos e México, que é fronteira seca, você não consegue fazer patrulhamento de fronteira de fato. Imagine o que é fazer policiamento de fronteira na região amazônica, né? Assim, por mais bem intencionado e planejado que seja, é humanamente impossível você dar conta de toda aquela fronteira. Você tem muitos rios, então a rota do Rio Solimões ela é muito importante para o escoamento de diferentes ilícitos, de crimes ambientais ao narcotráfico. E você tem vários grupos criminosos que atuam no local e que passam a atuar em parceria, ora com o PCC, ora com o Comando Vermelho. Eles travam essa guerra. Hoje, a maior parte dos estados da região norte são dominados pelo Comando Vermelho, então Acre já está amplamente ocupado pelo Comando Vermelho. O Amazonas, que é ocupado por era ocupado principalmente pela FDN, Família do Norte. O Comando Vermelho conseguiu, né, enfim, atingir quase que monopólio do território. Agora a Família do Norte está brigando de novo por territórios que antes eram dela, lá em Manaus. Então, ano passado, você tem um crescimento de 55% dos assassinatos em Manaus, né, no estado do Amazonas, na verdade, por conta dessa guerra travada entre FDN e Comando Vermelho. E aí isso vai parar, capital e região metropolitana é Comando Vermelho, você tem algumas regiões do estado que é mais o PCC. Então, o fato é que a gente tem um crime hoje que ele atua de forma transnacional, ele atua também em parceria com organizações criminosas da Venezuela, da Guiana e de outros países, e que, na linguagem do crime, na lógica de produção do crime, de relações, né, as gramáticas do crime são gramáticas muito violentas, que você resolve conflitos na base da violência. Isso fez com que a região norte, que, enfim, que historicamente foi olhada do ponto de vista, acho que do debate nacional, ou numa agenda ambiental, por conta da Amazônia, ou de uma lógica de soberania, né, de pensar ameaças externas como, né, ameaças à nossa soberania. Hoje, acho que um dos principais problemas que ela vive é justamente a ação do crime organizado, ou seja, é uma ameaça doméstica, né? Tanto se preocupou com ameaças à soberania nacional e pouco se preocupou em garantir uma agenda de direitos e cidadania para a população local. Então, essas pessoas, elas não têm. A gente está falando de sensação de segurança. Quem mora na região norte hoje não sabe o que é isso, né? Porque convive com esses assassinatos, com uma linguagem muito violenta, que é isso, é decapitação, crimes sexuais crescendo numa proporção absurda. Hoje, as maiores taxas de feminicídios do país estão em Roraima e no Acre, ou seja, também em estados da região norte. Alguns dos principais indicadores de crimes violentos hoje estão concentrados naquela região, com capacidades institucionais baixíssimas, né, e pouquíssima possibilidade de acesso à justiça ou a direitos por parte da população que vive lá. Entendi. E falando de fenômenos mais específicos, aqui a gente assistiu recentemente, né?
desde que o Bolsonaro se tornou presidente, existe uma tentativa dele, na medida do que ele consegue, a partir de decretos e de mudanças regulamentares e de interferência na gestão da Polícia Federal, facilitar a circulação de armas, porque acho que na proposta do Bolsonaro, na linguagem do Bolsonaro, naquilo que ele quer fazer com que as pessoas acreditem ser os seus verdadeiros objetivos, essa circulação aumentada de armas aumentaria talvez a sensação de segurança, né? As pessoas se sentiriam protegidas. E eu me lembro que quando saíram as notícias sobre redução de homicídios durante o começo do governo Bolsonaro, o Bolsonaro comemorou, né, os aliados do Bolsonaro comemoraram, ligaram isso à maior circulação de armas. O Sérgio Moro comemorou, né, que era ministro da Justiça, ligando isso a uma política bem-sucedida de segurança pública, em que a competência do governo federal, inclusive, é bastante reduzida, né? Mas, enfim, de toda maneira, todo mundo tentou tirar uma casquinha dessa redução de homicídios, em parte também jogando-a na conta da maior circulação de armas de fogo. O que a gente sabe sobre o que aconteceu com as estatísticas criminais a partir dessa facilitação, não só a facilitação, né, ao acesso de armas em certas circunstâncias, como acho que do estímulo público que as pessoas se armassem, né? Esse incentivo a uma lógica da segurança a partir da autodefesa, principalmente com armas de fogo. O que aconteceu com a gente nesses últimos 3 anos? Eu vou até voltar um pouquinho mais, eu vou falar dos últimos 4, porque os homicídios começam a cair ainda em 2018, né, que é na gestão do Temer, para a infelicidade do Sérgio Moro e do Bolsonaro. Não que eles deem muita bola para isso, o que importa é que continuou caindo na gestão deles. Mas não, ele vai te dizer que era tão bom que na campanha ele já diminuiu o crime. Exato, era a ameaça de que ele seria só eleito. de falar que você, exatamente. Os criminosos já estavam. Bom, a gente tem um tanto da rotina do crime, da violência, especialmente dos homicídios, que tem relações com crimes interpessoais e afins, mas tem um volume significativo desses homicídios que se relacionam à ação do crime organizado. Lembra que eu falei, eles tiveram essa guerra custa caro, guerra dá trabalho, é muito difícil, isso atrapalha os negócios, a gente está falando de grupos criminosos que estão interessados no lucro, né? Estão lucrando com ilícitos. Então, a partir de 2018, eles fazem ali um certo acordo e você tem uma pacificação desses conflitos. Começam a cair os homicídios ainda em 2018. Cai em 2019, tem um crescimento em 2020, volta a cair em 2021. No meio desse processo, a gente tem aí uma série de decretos e atos normativos facilitando porte, posse de arma de fogo e também produção de munição, né? Então, você tem ali vários decretos que vão falar que você pode produzir munição caseira e tudo mais. Depois de, sei lá, mais de 15 anos de uma política, né, de controle de armas, que vinha desde 2003, aí, que em alguns estados foi sendo bem implementada ou muito focada na apreensão de armas, enfim, no controle e rastreio de armas de fogo e munição. O que a gente sabe sobre liberação de armas de fogo? A gente tem inúmeros estudos científicos, nacionais, internacionais, que mostram uma associação. Quanto mais armas em circulação a gente tende a ter, mais homicídios e mais suicídios. É pela facilitação, né? Então, assim, vamos pensar especialmente no crime interpessoal, porque o criminoso ele vai dar um jeito de conseguir arma. Se você tem mais armas em circulação, o custo dessa arma no mercado paralelo, no mercado ilegal, ele vai ser menor e vai ficar mais fácil para esse criminoso conseguir esse armamento. Então, do ponto de vista de uma política, que muito se fala, né? A quem interessa uma política de armas como a que vai estar sendo implementada pelo Bolsonaro? Aos criminosos, aos policiais corruptos, aos milicianos, para eles isso é ótimo, porque você tem mais armas em circulação, o custo dessa arma e da munição, ele é menor, fica muito mais fácil você fazer aquisição e você fazer esses negócios. Então, para quem já está na ilegalidade, isso fica facilitado. Para quem não está na ilegalidade e por algum motivo se ilude com essa
com essa política, porque acha que, então, assim, eu vou me sentir mais seguro, essa é uma forma de eu me defender, né? Nessa lógica de que, assim, eu não vou ficar dependendo do Estado para garantir a minha segurança, eu mesmo vou ter um instrumento para me defender. Ter uma arma é ali um caminho para o desastre, né? Então, assim, pensa na quantidade, por exemplo, de conflitos que a gente tem no trânsito, né? De brigas de trânsito que podem virar homicídios porque uma das pessoas estava armada. Hoje eu vi um caso assustador que eu fico pensando nessas pessoas, se todo mundo tivesse arma, uma moça esbarrou num cara dentro da academia, eles estavam treinando, e o cara vai lá e morde a mulher, e tá gravado. Ela esbarrou a mão nele, mas fez uma coisa assim, nada demais, o cara vem e morde a mulher no ombro. Então, assim, as pessoas, elas acabam extravasando a sua raiva, a sua agressividade nas situações mais inusitadas. Agora, você imagina um cidadão, uma cidadã dessa com uma arma de fogo. Se um homem vem me morder, eu não sei o que eu seria capaz de fazer. A gente está falando de uma briga de trânsito, mas quando a gente está falando de questões domésticas, a gente vai antecipar feminicídios se o agressor ele tem uma arma de fogo à disposição, porque a gente sabe, por exemplo, que o feminicídio no Brasil é um crime que, em geral, essa mulher ela acaba morrendo asfixiada, a facadas, né, com arma branca, justamente porque os autores têm dificuldade de ter acesso a uma arma de fogo. Então, à medida que a gente tem mais armas de fogo circulando, mais acessíveis à população, a gente tende a ter mais crimes contra a vida. Para quem que isso é bom? Com certeza para empresas como a Taurus e outras que produzem armas. Né? Então, assim, para quem não está na criminalidade, para as empresas armamentistas. Para o cidadão comum, isso é péssimo. Para o policial, você está aumentando o risco dele ser vítima de alguma forma de violência. Então, esse policial que antes ia atender uma ocorrência de violência doméstica, e aí eu quero reforçar aqui a história da violência doméstica, porque esse hoje é um dos principais chamados para o 190. Então, o número de emergência da Polícia Militar hoje, em quase todos os estados, entre os 3 principais chamados, em geral, você tem ocorrências de violência doméstica. Esse policial que antes ia atender um caso que era o marido sendo agressivo com a companheira, possivelmente vai ter que lidar com um homem armado, embriagado, e vai ser recebido a tiros. Então, você expõe mais esse profissional de segurança a um risco desnecessário. Então, o fato é que a gente não tem nenhuma evidência, seja na ciência, seja empiricamente falando, de que a arma ela é um bom instrumento de defesa. Ela é um ótimo instrumento de ataque. Quem quer ter uma arma é porque quer. Para que você usa uma arma? Né? Você usa uma arma se você precisar matar alguém, se você precisar agredir alguém. Mas é um péssimo instrumento de defesa. Tanto que a maior parte dos policiais assassinados no Brasil morrem no horário de folga, reagindo a roubos. Então, são vítimas de latrocínios. Então, mesmo um policial que é treinado, que tem ali uma formação para utilizar, né, em tese, uma formação psicológica, para utilizar da arma de fogo, ele não consegue lidar com o fator surpresa, que é estou sendo alvo, estou sendo objeto de um crime, então vou tentar me proteger. Que é isso que se fala, né? Então, assim, a política do Bolsonaro e dos seus asseclas é de que, bom, se você tiver uma arma dentro da sua casa, o estuprador não vai até a sua filha, não vão roubar a sua casa. Mentira! Né? Tanto vão roubar que roubam do policial, que o policial acaba morrendo por conta do latrocínio. 75% dos policiais assassinados no Brasil morrem fora do horário de serviço. A maior parte deles em latrocínios, porque estão no bico, porque reagiram a um roubo. Então, é muito difícil, mesmo para alguém que tem formação, lidar com o fator surpresa. Então, o fato é que essas armas, elas têm uma vida útil aí, em geral, de 50, 60 anos, né? Então, é um objeto que dura décadas e que vai levar muito tempo para a gente entender quais são os impactos desse aumento da circulação. O que a gente sabe hoje? A gente sabe que tem um enorme crescimento no número de registros de armas de fogo, né? De pessoas que tiram licenças de caçador ou de colecionador, caçador e outras formas de burlar o sistema para conseguir uma licença para poder fazer aquisição de armas de fogo. Armas de fogo são itens caros, né? Isso é uma outra coisa importante. Um cidadão comum, uma pessoa que ganha 1 ou 2 salários mínimos, ela não tem como comprar uma arma de fogo. Uma arma de fogo é algo caro. Então, a gente está aumentando a concentração, né, de armas de fogo nas mãos de
não sabemos exatamente quem, reduzindo os controles de rastreio de munição, reduzindo os controles, por exemplo, de testes de aptidão psicológica, por exemplo, para poder ter porte ou posse de arma de fogo, e colocando na sociedade instrumentos que são utilizados para matar e que sobrevivem por décadas. Então, eu diria que hoje a gente ainda não está sentindo exatamente o impacto dessas armas que estão entrando. É algo que ainda está muito concentrado na ilicitude, no mundo do crime, milícias, grupos criminosos que fazem grandes roubos, e a gente, né, de uma forma ainda marginal, está vendo isso nesses crimes interpessoais. Mas isso tende a crescer, né? E tende a crescer, e é isso. Por mais que numa próxima gestão, né, o futuro presidente, eventualmente, resolva revogar esses atos normativos, esses decretos, pensar junto ao Congresso uma política mais restritiva, né, de controle de armas de fogo, o fato é que o estrago já está feito. Né? Tem coisa que a gente não vai recuperar, que vai levar décadas. Eu diria que esse esforço de quase 2 décadas do controle de armas que o Brasil viveu desde o Estatuto em 2003, ele praticamente foi jogado fora. A gente sabe que muito dessa redução da violência, né, a gente até tem um gráfico, um Atlas da Violência que mostra isso, o Daniel Cerqueira, que é um dos coordenadores do Atlas, é um economista, a tese de doutorado dele foi sobre controle de armas no Brasil, e ele estima que mais ou menos 20 mil vidas teriam sido poupadas num período ali de mais ou menos 10 anos, entre 2006 e 2016, com a implementação do controle de armas. Ou seja, se os homicídios estavam crescendo no Brasil, sem o controle de armas, os números seriam ainda maiores. Né? Então, de algum modo, houve uma contenção. A gente freou, conteve essa curva ascendente da violência letal, com medidas importantes de controle de armas. Na medida em que a gente joga milhares de armas no mercado sem nenhum tipo de controle, vai levar um tempo para a gente entender, mas você pode ter certeza que isso vai se traduzir em homicídios, em suicídios, em fortalecimento de grupos criminosos, que, né, enfim, que era tudo que a gente não precisava. Claro. Samira, para a gente ir caminhando para o final, tem um último tema que eu queria conversar com você, que é o tema da segurança pública nas campanhas que vão acontecer agora e, por uma razão paroquial, confessa, eu chamaria atenção para o Estado de São Paulo, porque o Estado de São Paulo implementou uma política de uso de câmeras de policiais para controlar, né, violência policial, enfim, para ter um pouco mais de acompanhamento e de controle sobre a atividade policial. E nesse ambiente de sensação de insegurança, algumas pessoas têm feito a interpretação de que as câmeras estariam associadas a uma restrição excessiva da atividade policial, que por sua vez contribuiria para o aumento do crime. E o fato é que a gente já viu, talvez tenha sido o primeiro tema sobre o qual os pré-candidatos já se apressaram em se manifestar, né? Nós já tivemos o Tarcísio, pré-candidato do Bolsonaro, falando contra câmeras, Márcio França, falando contra câmeras. Hoje, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, hoje é dia 26 de abril, deu uma declaração dizendo que as câmeras são importantes e que pretende mantê-las. Se eu não me engano, o Haddad também, né, manifestou o apoio à manutenção das câmeras. O Dória, que foi o governador que as implementou, continua insistindo na importância das câmeras. Então, o fato é que talvez esse tenha sido o primeiro tema concreto posto no debate da campanha. E a gente pode esperar que, né, desse mato saia muito coelho, desse tema específico. O que a gente sabe sobre a relação entre as câmeras, violência, crime, insegurança? O que a gente pode dizer sobre as câmeras dos policiais? Rafael, o resultado da implantação das câmeras em São Paulo, ele é bastante curioso, na verdade. Nos Estados Unidos, principalmente, em outros países também, mas nos Estados Unidos, que as polícias são municipais, você tem muitas polícias hoje já que usam as câmeras corporais e muitos estudos que buscam avaliar e entender quais são os impactos da adoção das câmeras. Acho que
Em São Paulo, especificamente, muito desse debate ficou associado à ideia de controle do uso da força. Então, como se a adoção das câmeras fosse um mecanismo para você frear a violência da polícia, controlar de algum modo o uso da força da polícia militar. Lembrando que a polícia militar vinha de alguns recordes de letalidade, né? Então ela vinha matando mais a cada ano até abril de 2020. Mas a verdade é que grande parte dos estudos não demonstram isso. Então, quando a gente vai olhar a literatura científica sobre polícia e uso da força e o impacto das câmeras corporais, você tem muitos estudos que mostram que as câmeras, elas funcionam como um mecanismo de proteção ao policial, porque você está produzindo prova, então é muito comum que esse policial seja objeto, por exemplo, de uma denúncia falsa, uma reclamação falsa em relação ao uso da força, né, ou em relação a algum tipo de ilegalidade, e isso acaba protegendo o policial. Mostra também que o nível de agressividade do cidadão contra o policial reduz quando esse cidadão sabe que está sendo filmado. Então, ele tende a ser mais agressivo e mais violento com o policial se o policial não estiver usando uma câmera corporal. Isso é muito comum, esse é um resultado que eu diria que é o principal resultado. Em relação ao uso da força, você tem alguns estudos que, enfim, eles não, eu diria que eles não são conclusivos, tem alguns estudos que mostram que as abordagens tendem a ser menos violentas, mas você tem lugares que vão mostrar que, na verdade, não teve impacto nenhum em relação ao uso da força. O que aconteceu em São Paulo? De fato, a gente teve uma redução muito significativa da letalidade da polícia no ano passado. Mas é importante a gente destacar que, se a gente for considerar o período até dezembro de 2021, a gente tinha apenas 18 batalhões em São Paulo usando as câmeras corporais. Que é pouco para o estado de São Paulo, que tem mais de 130 batalhões. Tá? Então, pouco mais de 10% dos batalhões apenas usavam as câmeras corporais. Você tem aí, por exemplo, a Rota, que é um batalhão que uma unidade que é reconhecida por produzir muitas mortes, né? Enfim, até pelo tipo de trabalho que efetua, mas você tinha ali batalhões comuns, força tática, tem de tudo dentro desses 18 que fazem parte do projeto piloto. A letalidade da polícia está caindo no estado inteiro. Então, se a gente pode dizer que as câmeras corporais fizeram diferença nesses batalhões, né, e de fato contribuíram para reduzir o uso abusivo da força, a gente também precisa reconhecer que o que está sendo feito em São Paulo é anterior à implantação das câmeras corporais e está sendo feito no estado inteiro. Então, a letalidade da polícia, e eu estou usando a letalidade, né, que é o número de mortes produzidas nessas intervenções policiais, porque é o único indicador que a gente tem para conseguir aferir o uso da força. A gente não tem pessoas feridas em abordagens, por exemplo. Né? Então, a gente acaba usando esse indicador como uma forma da gente avaliar esse trabalho da polícia. Se a gente olhar o período, a série histórica desde o início dos anos 2000, eles começa a cair em anos mais recentes no segundo semestre de 2020. Isso coincide com a troca do comando geral. Vamos lembrar o que aconteceu, e aí eu acho que respondendo, inclusive, as suas reflexões iniciais sobre como isso pautou os candidatos, né? Isso não só pautou os candidatos em São Paulo, como eu tenho a impressão que vai pautar os candidatos no país todo, inclusive o debate nacional. Não só porque o Dória é candidato a presidente, mas porque o Bolsonaro, né, foi eleito em 2018 com a promessa da ampliação do excludente de licitude. Né? Então, a gente tem dois polos muito opostos aqui. Embora o Dória tenha sido eleito também lá governador com o slogan do Bolso Dória, a gente tem um episódio em dezembro de 2019 que eu diria que marca o rompimento, né, formalmente dessa política de segurança do Dória com a política de segurança do Bolsonaro, que é aquele massacre num baile funk que, né, se não me engano, foram 7 ou 8 jovens, adolescentes e jovens pisoteados por conta de uma incursão desastrada da polícia militar. Enfim, vários policiais acabaram sendo denunciados pelo Ministério Público, mas ali é claramente um divisor de águas para o Dória, que é o momento que ele, de fato, muda o discurso. No primeiro ano de gestão dele, o discurso do Dória era: a polícia vai para cima, eu vou levar a rota para o interior, que eram os BAEP, então foi construindo os BAEP, ele cumpriu a promessa de campanha, construiu uma série de
batalhões, que são os BAEP, que é uma espécie de força tática, no interior, falando que estava levando o padrão de atuação da rota para o interior. E ali, naquele momento, em dezembro, ele percebe que ele está perdendo a mão, que ele está perdendo o controle da polícia militar. Os números continuam crescendo, mesmo com o início da pandemia, a polícia militar atinge todos os recordes possíveis. Abril de 2020 é o mês que a polícia militar mais matou desde que a gente tem estatística. Você tem uma ideia? De tantas pessoas, mais de 100 pessoas mortas pela polícia militar no estado de São Paulo num único mês. E ali ele troca o comandante-geral. E aí é uma questão muito curiosa do ponto de vista da política, porque ele tira o Coronel Salles, que era, então, uma figura muito lúcida e que defendia direitos humanos abertamente, e ele coloca um ex-comandante da rota como comandante-geral. E se tem alguém, né, e aí é uma coisa muito interessante, porque muita gente, na época, falou, nossa, mas olha que loucura, ele está colocando um comandante da rota, a rota que é a tropa mais letal. Colocar alguém assim à frente do comando vai ter efeitos catastróficos. E, na verdade, ele apostou que se tem alguém que consegue controlar o que os policiais na gíria chamam dos cães de caça, que é o policial que é matador, né? Se tem alguém que consegue controlar quem tem dedo mole, alguém comandou a rota. E os números começam a cair. Então, você tem uma mudança, assim, é uma diretriz política institucional. As câmeras importaram? Importaram. As primeiras câmeras são instaladas em agosto de 2020. O segundo montante de câmeras eram 2.000 câmeras. As outras 3.000 câmeras só vão entrar em junho de 2021. Então, o fato é que a letalidade está reduzindo muito antes e além das câmeras corporais, porque você tem uma série de instrumentos e esforços do comando que resolveu que isso era um problema e que ia reduzir a letalidade da polícia, que é uma coisa que a gente sempre fala. Né? Você quer reduzir a letalidade policial? Isso tem que ser uma diretriz política, porque é uma decisão política. Então, aquelas mortes que eram desnecessárias, aquelas ações que eram abusivas, se elas deixam de ocorrer, os números caem. Se você tem uma redução dos crimes contra a vida, uma redução do número de policiais mortos, que é recorde, né? O estado de São Paulo, no ano passado, registrou o menor número de policiais assassinados da série histórica, que vem lá desde 95. E tudo isso aconteceu com menos pessoas morrendo em intervenções policiais, bom, significa que muitos desses casos, muitos desses episódios eram, de fato, desnecessários, abusivos, execuções. Então, quem que é contra o uso das câmeras corporais? O policial que é legalista, o policial que atua dentro da lei, ele não tem por que ser contra o uso de câmeras corporais. Isso também serve como instrumento de proteção para ele. E os números estão aí, mostrando isso. Né? Reduziu a letalidade e reduziu a vitimização do policial. Agora, a gente tem hoje no Brasil, de forma muito polarizada, dois grandes discursos, né? O discurso de defesa da democracia, dos direitos humanos, e o discurso pelo excludente de ilicitude, de que a polícia não tem que ter controle, que é cada um por si, que todo mundo tem que se armar e seja o que Deus quiser. Num contexto, né? Aí eu acho que a gente vai ver como é que isso vai acontecer agora nas urnas, né? Isso está sendo instrumentalizado pelos candidatos. Você tem eu diria que dentro da Polícia Militar de São Paulo, um comando, agora a gente teve uma troca de comando, de ontem para hoje, trocou o delegado-geral e o comando da Polícia Militar, não sabemos, mas, como você falou, pelo discurso do Rodrigo Garcia, o programa de câmeras corporais deve continuar sendo implantado, ainda é isso, ainda tem acho que 7.000 câmeras só implantadas hoje, a gente está falando de uma tropa de 88.000 pessoas, então o número de câmeras ainda é muito baixo, por isso que é importante a gente trazer esses números e falar, olha, câmera faz diferença? Faz, mas não é a panaceia, está longe de ser né, a grande solução para o problema da violência policial no país, muito pelo contrário, mas aumenta a supervisão, aumenta o controle, aumenta a transparência de uma força que é o braço armado do Estado que precisa ser controlado para além de estar produzindo mortes ou não, precisa ser controlado por N outros motivos. Então, para a democracia, a adoção das câmeras corporais, ela é boa, ela é positiva, ela é muito importante. Agora, certamente isso vai ser instrumentalizado no debate eleitoral. E no momento em que a gente está falando de sensação de insegurança, de aumento do medo da população, isso se torna ainda mais importante, porque a gente tem muitas pesquisas que mostram que é justamente a sensação de insegurança, o medo do crime, da violência, que
faz crescer a propensão ao autoritarismo. As pessoas tendem a aderir mais ao racismo, à xenofobia, às soluções autoritárias, quando elas sentem medo. Né? E me parece que Bolsonaro e sua turma vão utilizar muito desses discursos de ódio, do medo, vão explorar muito esse caldo, né, do medo e da insegurança, que, enfim, que faz parte, né, do cotidiano da sociedade, como um mecanismo, inclusive, deles angariarem votos. Sem dúvida. Samira, muito obrigado. Foi um grande prazer falar com você. Fico sempre muito impressionado quando eu te ouço e quando eu te leio. Fico muito feliz que você tenha participado. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Rafael. Foi um prazer e, enfim, tamo junto. Baby, you just as welcome to my loving as the flowers is in May.